Nós vamos nesse momento então meditar na palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Alguns irmãos já devem estar com a mensagem resumida aí, eu já mandei o esqueleto ou o esboço do sermão, está aí no celular de quem tem o grupo da igreja, está no grupo da igreja, então poderão também acompanhar por ali. Então, Hebreus 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Está escrito assim na palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Bom, a nossa meditação de hoje, ou a nossa pregação de hoje, está nesse livro chamado Livro dos Hebreus. Há algumas particularidades sobre esse livro, né? Primeiro, que é um dos poucos livros nas Escrituras que não possui um autor claro. Então, até hoje nós não sabemos com toda a certeza quem registrou essas palavras vindas de Deus. Boa parte da escola dos estudiosos atribui a autoria a Paulo. Alguns acreditam que seja algum discípulo de Paulo que viu Paulo escrevendo, talvez até no final da vida de Paulo, e deu continuidade ao escrito de Paulo, enviando esta carta aos Hebreus. Segundo fato importante, e também muito importante para entendermos o nosso texto, esta carta foi enviada à igreja ou aos seus leitores mais ou menos por volta do ano 70 a 100. Também não há uma data precisa, mas a maior parte dos historiadores, dos estudiosos da Bíblia, creem que foi entre 70 e 72, logo depois da perseguição que houve aos judeus lá em Jerusalém. E cremos que talvez tenha sido isto mesmo, por conta até da carta que é enviada aos Hebreus, né? Para animá-los, para incentivá-los a continuar na fé que iniciaram em Cristo Jesus. Nós estamos falando aqui de uma carta que foi enviada ao público que era judaico-cristão, pessoas que haviam migrado da religião judaica para o cristianismo, e também de gentios que estavam agora se associando à igreja cristã e recebendo também esta mensagem acerca do nosso Senhor Jesus. Então faz todo sentido que provavelmente a carta tenha sido escrita entre 70 e 75, logo depois da grande perseguição que houve à igreja. Muitos cristãos foram perseguidos, torturados, foram mortos, foram levados às arenas. Então era natural que dentro da igreja houvesse muito temor e alguns estivessem ali meio que inseguros quanto a esta vida com Cristo. Muitos ali estavam pensando em talvez até desistir deste novo caminho que estavam seguindo. E outra peculiaridade da igreja naquela época, né? Eles não eram também tão conhecidos como cristãos, né? O nome mais comum era os crentes do caminho, né? Ou os que seguiam o caminho, já por conta do próprio Senhor Jesus, né? Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então muitos desses cristãos se referiam a essa nova religião como os que criam no caminho, os que buscavam a verdade. Então eles eram conhecidos como os caminhantes, né? E é natural que eles estivessem um pouquinho assustados, temerosos, né? Inseguros. E por isso a gente vai ver hoje o Evangelho de João falando muito sobre essa questão. Quem veio hoje de manhã na escola dominical, nós estudamos um pouquinho sobre as cartas de João, né? Que ele envia no intuito de relembrar os crentes sobre a nova vida que estavam tendo e o que
que era caminhar com Cristo, e principalmente exaltando a figura de Cristo, mostrando que tudo que Cristo fez foi supremo ao que os antecessores dele fizeram. Jesus era maior do que Moisés, Jesus era maior do que os profetas, Jesus era maior do que a própria lei judaica. Então lembre-se que essas cartas estão sendo direcionadas massivamente ou em grande parte aos judeus, que já conheciam essa base do cristianismo. Então eles estão como que dizendo: olha, é importante que vocês permaneçam nessas coisas que aprenderam, que relembrem dos heróis da fé, mas não se esqueçam que Cristo é o nosso maior modelo. Nós temos que nos espelhar nele, é ele que de fato nos conduz à salvação. Então é dentro desse contexto aí que nós vamos encontrar a nossa passagem nesta noite. Um dos principais efeitos nas adversidades e nas dificuldades que encontramos na vida é o desânimo. Nós começamos falando sobre o desânimo e sobre também uma certa apatia daqueles crentes em tempos de perseguição. Nós não estamos falando de algo que a igreja não tenha vivido nunca ou que não conheça. Viver o desânimo, o abatimento, o esmorecimento faz parte também desta caminhada que nós temos com Cristo. Em alguns momentos nós também desanimamos, e talvez hoje aqui à noite tem alguns irmãos que estejam aí desanimados, né? Alguns irmãos que estejam com a alma abatida por conta das lutas da vida. Talvez você tenha entrado aqui esta noite sendo oprimido pelo inimigo. Talvez você esteja entrando aqui esta noite com uma carga muito grande de enfermidades no seio da sua família, e isso, lógico, vai minando o nosso ânimo, vai abatendo a nossa vontade, o nosso desejo de estar mais perto de Deus, e muitas vezes acaba até nos distanciando mesmo de Deus por conta dessas lutas e provações. Então aquela carta que foi enviada aos hebreus, também eles tentaram proibir a fé daqueles que creem em Cristo. Então a nossa luta vem desde o começo, né? Na verdade, se a gente for ver, a luta vem desde Adão. Como é difícil a gente fixar a nossa mente em Deus. Como é difícil nós nos mantermos sempre ali agradecendo a Deus, sempre ali buscando a Deus, sempre olhando para Deus e dizendo: puxa, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, porque tudo que eu tenho na vida é fruto do teu amor por mim. Até mesmo as lutas eu sei que o Senhor permite em minha vida para me provar, para fortalecer a minha fé, para me colocar mais perto da sua presença. Então, desde o princípio, nós somos chamados a vencer os obstáculos e a perseverar. E essa é a nossa proposta esta noite no culto: estudar sobre a perseverança como um meio para alcançar também a vitória. Não são poucos os líderes e membros de igreja que hoje vivem debaixo de intenso sofrimento. Não sei se os irmãos têm notado isso também, mas nas andanças que eu tenho feito, no convívio com outros colegas aí, com outras pessoas de outras igrejas, o que eu vejo bastante hoje é um abatimento forte sobre as lideranças de igreja, sobre aqueles que estão envolvidos com a liderança da igreja e também sobre a vida de muitos crentes. Vejo muita gente hoje reclamando por causa da dificuldade financeira, por causa do trabalho excessivo, por causa do cansaço, por causa dos problemas familiares. Então nós vemos que eles estão debaixo de intenso sofrimento e que deixaram com isso de perseverar. Alguns até abandonaram as suas igrejas, e aqueles que têm permanecido nelas têm nutrido um sentimento de desilusão e de desesperança. Infelizmente, a gente tem percebido de forma crescente esse sentimento. E por isso também quero falar aos irmãos nesse sentido: não se abatam, meus queridos. Não permita que essas dificuldades da vida ou que essas lutas tirem de você o brilho da presença de Cristo em sua vida. Tirem a alegria de viver com o nosso Senhor Jesus. Tirem a alegria de você se sentir parte do povo de Deus. O reino dos céus certamente é maior do que tudo isso. E nós vamos ver ao longo do texto que há muitos motivos para que nós não fiquemos atônitos, muito menos olhando para as dificuldades. Mas pelo contrário, ao ler o texto, estudar o texto, nós vamos ver que nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor, para estar aqui com alegria. A gente não está falando aqui de
Ninguém está convidando ninguém para fazer um gesto de teatral, né? Ou apenas criar um embuste para dizer, não, está tudo muito bem. Não é isso. Nós temos dificuldades e lutas, mas maior é quem está em nós. Lembre da palavra de Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E é isso que Deus tem feito. Ele tem nos livrado do mal, ainda que talvez você não perceba, ainda que você esteja vivendo um momento duro, um momento de grande perda, um momento de abatimento da alma, de entristecimento do coração. Não olhe para estas circunstâncias, olhe para Jesus e você vai ver que a luta dele foi muito maior do que a nossa. Você vai ver que a luta dos heróis da fé também foram tão grandes ou maiores do que as nossas, mas o que garantiu que eles se tornassem heróis da fé foi o fato de perseverarem, de serem resilientes, de continuarem a seguir a palavra de Deus de forma fiel. Era esse o risco que os primeiros leitores desta carta também estavam passando. Quando o autor escreve aqueles hebreus, eles estavam também vivendo dias difíceis. Eles eram destinatários desta obra que tinha como objetivo tratar assuntos referentes a essas lutas. E havia aqui um incentivo do escritor e do autor maior, que era o próprio Deus, de também levá-los a perseverar em meio às dificuldades que estavam enfrentando. A igreja judaica cristã naquela época estava passando por perseguições severas da parte do Império Romano e também da parte dos seus patrícios. Os irmãos não podem se esquecer, se já estudaram um pouquinho da história do cristianismo nascente desse período, que a maior parte da perseguição não vinha nem tanto do Império Romano, vinha muito de dentro dos próprios judeus. Hoje de manhã a gente compartilhou isso com os irmãos também na escola dominical, como era a imposição dos judeus sobre os cristãos. Tinham parentes que delatavam aqueles que se convertiam ao cristianismo para os sumos sacerdotes, para os principais da sinagoga, com o objetivo de que eles fossem perseguidos, que fossem presos, que fossem mandados embora do seu emprego, que perdessem ali o seu direito à liberdade e que fossem calados de qualquer forma para não continuar a pregar esse novo evangelho. Então a perseguição ali era muito intensa. Você tinha que desconfiar até mesmo de pessoas da sua família que estavam próximas de você. Você tinha que tomar cuidado com o que você falava, cuidado com aquilo que você compartilhava, porque se eles fossem judeus ortodoxos, certamente eles estariam encaminhando o seu nome para que você sofresse algum tipo de retaliação por parte dos líderes religiosos. Muitos, inclusive, eram impedidos de entrar de novo na sinagoga por terem se tornado cristãos. Não podiam participar de nenhuma festa judaica porque eram cristãos. Então veja, não era uma situação difícil, ou não era uma situação fácil, era uma situação difícil. Não era simples para aqueles homens. Tinha situações aqui que mulheres abandonaram seus maridos pelo fato de eles terem se convertido ao cristianismo, que pais se rebelaram contra os filhos porque os filhos se tornaram cristãos. Olha que situação complicada. Você tem que escolher entre a sua fé ou a sua família. Você rejeitar o Evangelho de Cristo para se tornar de novo uma parte da família e ser aceito por eles, ou comprar uma briga com a família e seguir a Cristo. Algo complicado para aquele tempo, porque eles conheceram algo efetivo, muito até mais do que nós, porque eles tiveram a oportunidade de presenciar e ver as obras de Cristo, tiveram a oportunidade, muitos desses homens, mulheres, crianças e jovens, de assistir Cristo no primeiro jogo. Ele foi o meu maior incentivador, e quando eu marquei o primeiro gol, ele foi o primeiro cara que correu para me abraçar. Então ele fala isso até hoje, que isso foi uma inspiração para que ele mantivesse o foco no esporte e ele se tornasse um jogador de ponta e procurasse fazer aquilo que ele fazia com arte e com graça, lembrando daqueles que vieram antes dele. Então era isso também que o autor de Hebreus está falando. Gente, na nossa corrida cristã, nós precisamos de exemplos, de bons exemplos, de gente que a gente possa olhar e aprender com eles. Então, se eu quero correr
Um monte de exemplo bom ainda. Moisés, Davi, mais recentemente, aí no Novo Testamento, Paulo, né? Pedro, na fase em que ele começa realmente a se dedicar mais ao Evangelho, onde ele deixa algumas coisas de lado, alguns erros que ele tinha, e ele também consegue vencer essas dificuldades. Ele também se torna um instrumento nas mãos de Deus, e é isso que o autor de Hebreus, e é lógico, o nosso Deus também está nos ensinando. Se você quer ser um vencedor, olhe para os bons exemplos. Se você está passando por lutas e por dificuldades, não desanime, mas olhe para trás e veja quanta gente já passou por isso também. Quantas pessoas aí já estiveram doentes, já estiveram à beira da morte, mas mantiveram-se ali crendo em Deus. Quantos já não estiveram aí passando por grandes dificuldades e foram abençoados por Deus? Hoje de manhã o nosso irmão Ivanildo estava aqui conosco. Ele já acompanhou um pouquinho da vida dele, já viu as lutas que ele teve. E graças a Deus ele está aqui na igreja. Poderia ter largado tudo e ter falado, já estou todo estrupiado mesmo, já aconteceu tanta coisa difícil, eu vou largar o Evangelho e vou tocar minha vida do meu jeito. Mas se ele fizer isso, vai ficar pior ainda. Se andar com Deus já é difícil, imagine andar sem Deus nesse mundo. Lutar contra as enfermidades que cada dia estão crescendo mais, já é difícil. Imagine você viver então longe de Deus, enfrentando essas dificuldades. Ganhar dinheiro e manter a sua casa hoje com um padrão de vida confortável é difícil. Você tem que trabalhar muito, mas imagine se você abandonar a fé em Cristo e resolver fazer as coisas por sua conta e risco. Vai acontecer o que a gente vê aí. Muitos desesperados estão se entregando à corrupção, muitos desesperados para manter o seu padrão de vida, acabam aceitando propostas indecentes. Quantas meninas hoje estão sendo levadas para a prostituição para poder dar uma vida melhor para ela mesma e para a sua família? Vão entrar aí no caminho do jovem para outras coisas que estão vendo aí, para ter facilidade, para ter coisas que vêm fácil. O que adianta isso? Você vai ganhar o mundo, mas vai perder a sua alma. Será que essa é uma boa troca? É isso que a Bíblia diz. O que adianta você conquistar o mundo inteiro, se no final da sua vida você descobriu que perdeu tudo, e que você não vai levar nada dessas coisas para o reino celeste? E o pior, não vai nem entrar no reino celeste. Aí o desespero vai ser maior ainda. Você vai descobrir que você construiu em cima da areia, e aí a edificação veio abaixo. Lembra, a palavra de Deus nos ensina: construa a sua vida sobre a rocha. Lembre também nos momentos difíceis dessa palavra de Hebreus 12: temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. Quantas pessoas que já passaram por dificuldades como você e venceram? Então, correr com perseverança. A primeira orientação é que nós temos que olhar para essas testemunhas e ver que elas conseguiram chegar até o fim, porque elas também acreditaram no Evangelho de Cristo, porque elas olharam para a cruz de Cristo, porque nos momentos de desespero elas levantaram as suas orações a Deus, e Deus sempre atendeu as orações do justo e do crente. Daí também a importância que nós estamos correndo e orando, né? A oração também é um dos meios de nós nos mantermos focados na cruz de Cristo e nesta corrida. Indo um pouquinho mais adiante aí, também nós temos aí a ideia de que ele fala das nuvens de testemunha. Só tome cuidado aí, eu acho que lá no resumo eu não coloquei, mas vale a pena citar isso. A Igreja Católica pega esse texto para dizer que nós temos que orar para aqueles que vieram antes de nós, que eles chamam de santos, né? E pedir para que esses santos nos abençoem, porque no entendimento deles, e eles usam inclusive esse texto de Hebreus mesmo, para dizer que eles são intercessores juntos a Deus, para que eles possam nos dar vitória, para que eles possam nos livrar do mal. Então, cuidado ao ler esse texto, porque não é essa a interpretação que nós seguimos, e não há nenhuma base bíblica para esse ensino da Igreja Católica. Então, se você tem buscado aí a oração
ensinado a sua oração, lembre que a palavra de Deus diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então ninguém testifica junto ao Pai, só Cristo Jesus. Só Ele venceu a morte, só Ele não tem pecados, só Ele tem a condição excepcional de estar junto ao Pai, falando por você, intercedendo por você. Ninguém mais. E eu quero que você encontre na Bíblia onde tem um texto que fale que há um santo ou que há alguém que tem a prerrogativa de ser o nosso representante legal lá. Mesmo que você tenha assinado uma procuração para ele não vai poder te representar naquele tribunal, porque ali ele não tem entrada. Lembre que a Bíblia fala, e a Bíblia é bem clara: nós temos o advogado de defesa, que é Cristo, e nós temos o acusador, que é o diabo. Não há mais ninguém presente ali para falar com você, e nem para falar sobre você. São os dois que fazem a interlocução com o juiz, que é o Pai. Então cuidado com esse erro que é cometido, que às vezes a gente traz para dentro da igreja também. Vai começar a ter amargura. Eu quero tanto ser bonito, tanto ter um corpo grande, musculoso. Vai chegar um tempo que isso daí não vai te satisfazer. E aí você perdeu amigos, perdeu outras coisas e ficou só com o corpo. O que adiantou? É o complexo do ético, né? Então cuidado com esse complexo, porque ele é perigoso demais, né? Para quem não conhece a história do ético, vou dar uma estudada lá, né? Ele era um cara que ouvia todo mundo falar da beleza dele, e um dia ele passando, ele olha para uma foto e vê que realmente ele era belo, e aí ele começa então a amar a si mesmo, ao ponto de perder a própria vida, por causa da beleza. Então vale a pena isso? Certamente que não. Vale a pena você focar demais nas coisas desta vida? Certamente que não. Dinheiro não vai te dar prazer para sempre. O seu corpo não vai ser musculoso para sempre. Vai chegar uma época que você vai envelhecer, vão vir as enfermidades, vão vir as dificuldades, e não tem jeito de fugir disso. Então, se você viver só em função disso, a ideia é que vai chegar uma hora que você vai se frustrar. Então, você precisa ter outros focos na vida, além dessas coisas que só alimentam o orgulho e a ganância humana. Por isso a Bíblia diz: invista nas coisas do céu, que lá nem a traça, nem o ladrão podem mexer. Nada pode tirar esta herança, este prêmio milionário que Deus nos dá. Mais uma vez, temos aqui uma metáfora para dizer que nós temos que nos desembaraçar de tudo que nos impede de correr, como por exemplo a nossa natureza pecaminosa, como as tentações que nos cercam, como a incredulidade. E note que esse era o problema maior daqueles destinatários da carta aos Hebreus: a incredulidade que estava se instalando no coração deles. E esse pecado nos cerca de perto, pois a carreira cristã não é sem desafios, mas temos que nos livrar desses empecilhos para ir adiante. Talvez, meu querido, nesta noite você esteja vivendo um pouquinho daquilo que os Hebreus viveram. Fizeram tanto cristianismo, e ao viver o cristianismo se depararam com algumas lutas, com algumas provações, com alguns testes que o próprio Deus impôs a eles e permitiu que eles passassem por isso. Muitos deles se perguntaram: poxa, mas agora eu virei crente, por que Deus está permitindo isso? Agora que eu estou indo na igreja parece que ficou difícil. Você já ouviu falar isso? Eu ouço ouvir várias vezes, já ouvi várias vezes. Gente nova que está chegando na igreja diz: caramba, pastor, depois que eu entrei para a igreja parece que tudo ficou mais difícil. Vem um monte de problema: é problema com o filho, é problema na empresa, é problema com dinheiro. Antes sobrava dinheiro, depois que eu entrei para a igreja está faltando. Inclusive esse mês eu não vou dar o dízimo porque eu não tinha dinheiro. Vou pegar esse dinheiro e vou aplicar lá naquilo que eu estou devendo. É comum a gente ouvir isso, muito mais comum do que você pensa. Porque faz parte da nossa realidade, das nossas vivências. Mas o texto diz: não permita que essas coisas te atrapalhem de andar com Deus. Não fique olhando para trás. Se você lembrar do povo judeu quando saiu do Egito, lembra? Saíram cantando, felizes, porque estavam saindo de cativeiro de 400 anos. Não foi um dia, foram vários séculos. Saíram lá cantando.
deserto, sentiram fome. Aí um vira para o outro e fala: o que você trouxe? Aí eu não trouxe nada. E você? Eu também não. Aí eu trouxe pãozinho, mas você foi comendo. Ele falar: se a gente tivesse ficado lá no Egito, a gente não sabe tudo isso. Não. Realmente, ele está passando fome, mas ia estar apanhando, ia estar trabalhando como escravo, ia estar sofrendo sem liberdade. Ah, não, mas isso não está bom, né? Você prefere, ao invés de seguir com Deus e confiar nele, voltar para trás. Aí andaram mais um pouco, começaram a descer, começaram a reclamar. E aí, Moisés, cadê? Estou com sede, cadê a água? Nós estamos no deserto, vamos morrer aqui com insolação. Ele disse: calma, se Deus nos trouxe aqui, vai prover. Ah, não, é melhor a gente ficar no Egito. A gente bebia às vezes água suja, mas pelo menos tinha água lá, né? Aqui não tem. Depois ficou reclamando à noite porque era frio, de dia porque era muito calor, e assim foram, reclamando. O que aconteceu com aquela geração? Foram impedidos de entrar na terra da promessa. Sabe por quê? Porque não confiaram em Deus. Ao invés de colocar os seus olhos na salvação que Deus estava lhe dando, na liberdade que Deus estava lhe proporcionando, eles ficaram olhando para trás. Talvez seja esse o seu erro ainda hoje. Você ainda esteja olhando muito para trás. Veio para a igreja, mas os seus pensamentos ainda estão nas coisas do mundo. A sua vida ainda está presa, o seu coração ainda está preso lá no mundo. Bom, mas lá tinha aquelas dancinhas, aquelas coisas que a gente dava, era legal para caramba, eu gostava, né? De vez em quando a gente ouve umas músicas por aí do carnaval, se Deus fez assim no corpo. Aí fala: esse daí ainda está preso lá na escola de samba, né? Só falta ele pegar a fantasia e se alguém der para ele de presente, ele sai do bloco. E já tem até a igreja que está montando o bloco, inclusive que é para fazer parte também do carnaval, que é pior ainda, né? Então a gente não precisa olhar para trás, nós não carecemos de nada do que nós tínhamos lá atrás. Nós somos chamados para uma nova vida, uma vida de liberdade, uma vida onde Deus vai estar nos suprindo em tudo, uma vida onde Deus vai estar nos socorrendo nos momentos de dificuldade. Uma vida onde nós vamos estar certamente sendo amparados por Deus, mas se nós tivermos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para concluirmos, até que nós vimos que para chegar ao fim da corrida precisamos nos inspirar nos heróis da fé, tirar o excesso de peso e tirar tudo que atrapalha os nossos movimentos. Mas além destas coisas, também nós vemos que o autor fala que precisamos olhar firmemente para Cristo, como a nossa maior inspiração. Versos 2 e 3. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, o qual colocou o que mesmo? A alegria que lhe estava proposta, ou seja, a alegria referente a esta vida. Ele trocou as coisas dessa vida para que você pudesse viver. Jesus deixou de curtir, entre aspas, a vida humana para encarnar em si as nossas lutas e dificuldades. Ele carregou sobre si essas agruras da vida, para que nós pudéssemos ser alegres, para que nós pudéssemos sentir o gozo da presença do Senhor, para que nós pudéssemos sentir a paz de Deus na nossa vida. Também diz que não fez caso da ignomínia, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que nós não nos fatiguemos. Olha que expressão interessante. Sabe o que é fatigar? Não é só sentir cansaço, não. É você sentir que as suas forças foram embora de uma forma total. É aquele momento na vida que você não consegue fazer nada, nem levantar o braço. Até para levantar o braço é difícil, porque você está com fadiga. A coisa chegou a um nível tão grande de cansaço e num grau tão grande de exaustão que você não consegue fazer mais nada. É isso que o autor de Hebreus está falando. Gente, se você viver em função desta vida, você vai se sentir tão cansado, você vai se sentir tão exausto, que aí talvez a gente faça o que muitos fazem: tire a sua própria vida, porque você cansou de tudo, porque você não vê mais razão para viver, porque você já não acha mais alegria em nada nesta vida.
Então, para você é só reclamação, murmuração e olhar só o que é negativo. Você perde a capacidade de perceber tudo aquilo que Deus colocou ao nosso redor para que nós possamos ver a presença de Deus, para que nós possamos sentir a alegria de Deus, para que nós possamos trazer vício ao coração e o desejo de viver. Deus não nos chamou para ter uma vida medíocre. Deus nos chamou para ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de glória. E é isso que Ele quer para você, meu querido. Então abandone essa postura de reclamar da vida e de ficar olhando só o que está ruim. Comece a olhar para as estrelas do céu. Comece a olhar para a natureza. Comece a ouvir o canto dos pássaros. Comece a olhar para a bondade que ainda está presente no mundo, porque ainda existem os filhos de Deus aqui. E por isso Deus não consumiu ainda este mundo com a sua ira, porque ainda existe o amor de Deus e ainda existe a imagem de Deus presente nesse mundo, de forma que nós podemos de novo encontrar a alegria e voltar a ter motivação para esta vida. Por isso também a Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Não é nas coisas dessa vida. A nossa alegria vem de Deus. Por isso eu disse no começo do culto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós recarregamos a nossa bateria. Nós somos os BIDs de Deus, né? A gente precisa vir na casa dele para colocar a tomada ali no plugue, para que o carro elétrico volte a ficar bom, para que a bateria nossa esteja cheia e a gente possa andar por aí tranquilamente. Então lembre-se disso, meu querido. Olhe para Cristo, olhe para as testemunhas que foram deixadas para nós, para que nós nos motivemos nos tempos difíceis. E a Bíblia está dizendo que nós teremos muitos momentos adversos. Por isso ele diz também: olhe para eles e olhe para Cristo, porque a nossa vitória não está nas coisas do mundo, mas está em Deus. Então, para fechar, não por acaso Jesus é o único herói mencionado, ou é